Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito para todos, inclusive a nossa saudação a você que faz parte de uma outra instituição religiosa, mas que nos acompanha aqui sempre no programa Verdade e Vida. E você faz bem, o programa Verdade e Vida vai falar mais sobre a Reforma Protestante. O pastor Hernandes fez isso no programa passado, falando sobre as Escrituras Sagradas. Hoje ele vai falar sobre um outro pilar da reforma, somente a fé. Então fique atento, porque eu tenho certeza que essa mensagem será importante para você e para a sua família. Mas antes, eu gostaria que você fizesse parte conosco desse ministério de evangelização que prega a Bíblia como ela é, que dá ênfase à pessoa do Senhor Jesus Cristo, coisas importantes e essenciais para a nossa caminhada cristã. Seja um parceiro em missão. Ligue para nós de segunda a sexta no horário comercial e diga: eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. É muito edificante esta leitura, uma mensagem para cada dia do ano. Gotas de Esperança para a Alma, um presente que nós enviaremos para você, parceiro em missão. Desde já, muito obrigado. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar no programa de hoje sobre o tema Somente a Fé. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 5, verso 1. Vamos ouvir a leitura do texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta fundamental eu quero fazer para você no começo deste programa. Como uma pessoa pode ser salva? Alguns dizem, uma pessoa para ser salva precisa fazer obras correspondentes, suficientes para ser salvo, porque nós somos salvos pelas obras. Outros respondem, para uma pessoa ser salva, ela precisa crer e fazer boas obras. É a parceria entre a fé e as obras que resulta na salvação. Mas o que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, encontramos que a salvação não é pelas obras. Que a salvação não é uma parceria entre fé e obras, mas que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Peço a sua permissão para ler para você o que Paulo escreveu em Romanos 3, verso 28. Ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E o texto lido de Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é algo que nós construímos com as nossas próprias mãos. A salvação
não é um caminho que nós abrimos da terra para o céu. A salvação não é uma conquista do mérito humano. Não é um troféu que recebemos, nem uma medalha de honra ou mérito. Salvação é uma obra feita por Deus, de ponta a ponta. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. Você não constrói a sua salvação pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Você recebe a salvação como um presente de Deus. Você recebe este presente de Deus mediante a fé. É quando você crê em Jesus, é que você é justificado. É quando você crê em Jesus que você se torna filho de Deus. É quando você crê em Jesus que você tem paz com Deus. É pela fé. Esta fé não é uma fé que você mesmo cultiva e produz no seu coração, como se ela procedesse de você. Isso é fé na fé, que você mesmo produziu. Algumas pessoas dizem, eu tenho muita fé em Deus. Se não fosse a minha fé. Outros têm fé na igreja, outros têm fé no santo, outros têm fé nas obras, outros têm fé em qualquer outra coisa. Mas a fé salvadora é um dom de Deus. O próprio Deus produz no seu coração esta fé, é uma confiança exclusiva na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É uma apropriação daquilo que Ele fez por você lá na cruz, dando a você perdão de pecados, redenção e vida eterna. Esta fé não é apenas um conhecimento intelectual. Saber que Jesus Cristo é Deus, saber que Ele se encarnou, saber que Ele nasceu da Virgem Maria, saber que Ele viveu entre nós, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele voltou para o céu, que Ele vai voltar. Isso é apenas assentimento intelectual. A Bíblia diz que os demônios também creem e tremem, e eles não estão salvos. Então, esta fé salvadora não é apenas saber verdades espirituais corretas. Esta fé salvadora também não é apenas um sentimento passageiro. Por exemplo, você está passando uma luta, uma enfermidade, uma crise no casamento, um problema com os filhos, um problema sentimental, um problema financeiro, uma crise que se abateu na sua vida ou na sua família, aí você recorre a Deus, e você pede a Deus, e você ora a Deus, e você até jejua, e você vai à igreja, e etc e tal, e aí você recebe o que você pediu, aí acabou também a fé. Era uma fé apenas momentânea, apenas pro aqui e pro agora. Essa não é a fé salvadora. Essa fé se dissipa como névoa. A fé salvadora é quando você transfere a sua confiança de quem é você, do que você faz, para Jesus Cristo, como seu substituto, como seu redentor, como alguém que foi à cruz levando sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. É quando você olha para Jesus como seu redentor e salvador pessoal, aí sim você é salvo. Deixa eu dar uma ilustração para você entender isso bem. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, disse para ele assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando você reconhece que você foi inoculado por um veneno letal, chamado pecado, e que o pecado separa você de Deus, que o pecado é maligníssimo, que o salário do pecado é a morte, e você então olha para Jesus e confia nele como seu Salvador pessoal, como seu Redentor,
como alguém que morreu em seu lugar para pagar a sua dívida, para expiar, redimir você do pecado, e você confia nele como aquele que pagou a sua dívida, morreu como seu substituto para dar a você a vida eterna, quando você põe a sua confiança nele exclusivamente, então você recebe a vida eterna. Você se torna membro da família de Deus, você se torna filho de Deus. Agora, note uma coisa, não é fé em Jesus e em Pedro, não é fé em Jesus e em Maria, não é fé em Jesus e no seu santo de predileção, não é fé em Jesus e na sua igreja, não é fé em Jesus e no Papa, não é fé em Jesus e no missionário, é fé somente em Jesus. A Bíblia diz assim lá em João, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Se você crer agora em Jesus, Deus dá para você o poder, a autoridade de você ser filho de Deus, membro da família de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. E agora mesmo você pode crer em Jesus e receber a vida eterna. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, pela fé salvadora em Cristo Jesus. Aplique esta palavra, Deus, no coração daqueles que nos assistem. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos receber aqui mais uma vez o pastor Mota para participar conosco no encerramento. Jóia, eu estava pensando ali que quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela passa a ser vítima da religião, de líderes religiosos, porque é uma forma de manipular. Mas quando a gente aprende que a salvação é somente em Cristo Jesus, pela fé, como nós aprendemos no programa de hoje, isso nos protege, nos fortalece. No programa passado, o pastor Hernandes falou sobre as Escrituras Sagradas, hoje sobre a fé, e no próximo programa vai falar sobre a graça de Deus, somente a graça de Deus. E você pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube, o programa Verdade e Vida. Todas as mensagens do programa do pastor Hernandes, ali as mensagens estão ali para você assistir a hora que você quiser e ser edificado pela palavra de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Nós queremos expressar nossa gratidão pela sua audiência e nós vamos voltar no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.